Em 1802, Jacob Liebermann nasceu em Saverne. No centro desta pequena cidade da Alsácia foi construído um monumento em sua memória e foi também dado o seu nome a uma rua. O seu pai era rabino, razão pela qual recebeu uma sólida educação judaica baseada na Bíblia e na Torá. Aos 11 anos, perde a mãe. O pai desejava que também ele viesse a ser rabino. Durante a sua juventude, só falava na língua Yiddish. Aos 20 anos, o seu pai envia-o para estudar no seminário judeu de Metz, capital da Lorena. O seminário ficava na rua que hoje se denomina Rua do Rabino Eli Bloch. Mas ele não quer ser rabino. Aprende francês e latim sem nada dizer ao pai. Fica chocado com a conversão ao cristianismo do seu irmão mais velho, Samson. Em 1824, chega a Paris e instala-se no colégio de Saint-Stanislas, onde também ele se converte. Ele descreve assim a sua conversão. Lembrando-me do Deus de meus pais, lancei-me de joelhos e conjurei-lhe para que me esclarecesse sobre a verdadeira religião. Imediatamente fui iluminado, vi a verdade. A fé penetrou o meu espírito e o meu coração. Escolheu os nomes de Francisco, Maria, Paulo. Queria tornar-se padre e entra no seminário de São Sulpício, mas ficou doente. Apesar da doença, a epilepsia, torna-se um conselheiro apreciado pelos seminaristas em Issy-les-Moulineaux. Em 1837, torna-se mestre de noviços na Congregação dos Eudistas, em Rennes, capital da Bretanha e cidade natal de Cláudio Pollard de Place, fundador dos Espiritanos. Alguns amigos seminaristas, especialmente Frederico Levavasseur, natural da Reunião, e Eugênio Tisserand, haitiano, pedem-lhe ajuda para fundar um grupo dedicado à evangelização dos negros. Liebermann aceita finalmente ajudar os seus amigos e, em 1840, vai a Roma para fazer aprovar o projeto pela Igreja. O nome escolhido para o novo grupo é Sociedade dos Missionários do Sagrado Coração de Maria. Estamos a alguns metros do lugar onde Liebermann morava, na Via del Pincho, na Praça de Santo Agostinho, onde se encontra esta igreja, onde Liebermann, segundo ele, vinha quase todos os dias. A igreja de Santo Agostinho estava de facto perto da Praça Navona e da sua residência na Praça das Cinco Luas. Liebermann também visitou os outros santuários de Roma, especialmente a Basílica de São Pedro. No ano em que Liebermann esteve em Roma, vinha frequentemente à Basílica de São Pedro. Aliás, fala disso numa das suas cartas enviadas em abril ao seu irmão médico Samson. Diz-lhe o quanto está impressionado com a grandiosidade desta basílica. Fiz o percurso a pé e demorei 11 minutos para fazê-lo. Depois, fala do magnífico interior da Basílica de São Pedro, das suas capelas laterais, tão grandes quanto as nossas catedrais, diz ele. Mas o mais interessante, o mais comovente, é o que ele diz sobre o altar da Confissão de São Pedro. Quando chega ao altar da Confissão, ele diz a seu irmão: "É extraordinário o que o mundo fez pela tumba desses dois pobres judeus." Jacob Liebermann, também ele judeu, a escrever ao seu irmão Samson, judeu convertido a Cristo, à Confissão de São Pedro, não pensa simplesmente no primeiro dos apóstolos, mas pensa imediatamente no túmulo dos dois pobres judeus. Mesmo se São Paulo não está, obviamente, enterrado na Basílica de São Pedro. Mas Liebermann não separa Pedro e Paulo, nem no seu pensamento ou escritos, sobretudo durante a sua estadia em Roma.
Em junho de 1840, o seu projeto é finalmente aprovado pelo organismo do Vaticano encarregado das missões, que então se chamava Propaganda Fide. Estamos aqui na Praça de Espanha e o Palácio da Propagação da Fé, a Propaganda Fide, está atrás de mim. Este é, obviamente, um edifício muito importante para Lieberman. Encontra-se aqui a sede da Propaganda Fide, onde vai apresentar o seu projeto missionário. Encontram-se aqui os escritórios do cardeal Franzoni e do secretário Monsenhor Casolini, com quem ele se vai encontrar. É também aqui que trabalha o seu amigo Drac, seu padrinho de batismo. O Sr. Drac é bibliotecário da propaganda nestes edifícios. Monsieur Drac est bibliothécaire de la propagande dans ces bâtiments. Uma vez que a sua saúde melhora, regressa à França para estudar no seminário de Estrasburgo, onde é ordenado diácono. Mas é na capela do bispo de Amiens que será ordenado sacerdote a 18 de setembro de 1841, porque o seu grupo arranjou uma casa que se encontrava no bairro La Neuville. Esta casa já não existe. Neste local existe agora uma residência para idosos. Foi aqui que os primeiros missionários do Sagrado Coração de Maria fizeram a sua primeira formação. Mas, uma vez que o grupo cresceu rapidamente, Lieberman acrescentará um outro local, a 28 quilómetros de Amiens, chamado Notre-Dame du Gard, para a formação teológica. Apesar das dificuldades, o crescimento do grupo é rápido. São muitos os missionários que morrem muito jovens nas costas africanas, sobretudo por causa das doenças tropicais. Os seus dois primeiros companheiros, Tisserand e Levavasseur, partem respectivamente em missão para o Haiti e Ilha Bourbon, agora chamada Reunião. Une a sua congregação com a do Espírito Santo, fundada em 1703 por Cláudio Pollard de Place, e que tinha os mesmos objetivos que a de Lieberman. Muda-se então para o número 30 da rua Lumont, que então se chamava Rue des Postes. Realizou esta fusão para poder organizar melhor as missões em África e nas Américas. Os seminaristas de La Neuville e Notre-Dame du Gard juntam-se a ele algum tempo depois. Lieberman é original em vários pontos. Não pôde partir para a África por causa da sua débil saúde, mas compreendeu as necessidades da missão em África. Estava muito à frente do seu tempo, porque já havia proposto em 1846 a criação de dioceses africanas dirigidas por bispos e padres autóctones. Entendeu também a necessidade do desenvolvimento, razão pela qual, para além de padres, criou irmãos especializados em vários ofícios que, por sua vez, formavam os africanos em carpintaria, agricultura, pecuária, etc. O irmão Marc Tirant, médico de formação, antigo missionário no Paquistão, fala-nos sobre o assunto. C'est un très bon nom, frère. É um bonito nome, irmão. É uma palavra horizontal que une as pessoas, que as coloca ao mesmo nível. Encontra-se verdadeiramente nas origens da nossa congregação. Quando visitamos os cemitérios em África, onde estão os primeiros grupos espiritanos, seja em Bagamoyo, na Tanzânia, em Nairobi, no Quênia, em Bofa, na Guiné, constatamos que nesses primeiros grupos havia irmãos e padres, geralmente em igual proporção. Porquê? Porque a ideia de Lieberman foi compreendida. Para se ser eficaz na missão, é preciso ser-se diversificado nos compromissos, nos modos de ser, na formação, na experiência, nos serviços que podemos prestar à missão. Ele tinha uma visão muito moderna do papel dos missionários e pediu-lhes que se despissem da Europa para se fazerem negros com os negros. Escutemos o que dizem dois espiritanos africanos.
Pour nous, les Africains, Lieberman reste une grande figure Para qui a nós, marqué africanos, Lieberman continua a ser uma grande figura que marcou a Igreja e a missão em África. A posição de Lieberman em relação à África é definida já em 1846, no seu plano geral para a evangelização da África Negra. E ele ousa afirmar, numa altura em que o racismo era geral, que os africanos são de uma natureza boa e que não são menos inteligentes que os outros povos. Eu acho isso formidável. Ele explica como vê a evangelização na África. Primeiro, é preciso formar clérigos locais e depois formar catequistas para que as igrejas locais se tornem autónomas. Ele desejava a autonomia das igrejas locais. Depois, é preciso desenvolver as obras educacionais e sociais. E, por último, mas não menos importante, é necessária uma atitude positiva em relação às culturas africanas. E se eu tivesse que especificar essa atitude positiva, diria o seguinte: se o Evangelho deve produzir uma igreja local autónoma, é necessário que o Evangelho esteja enraizado na mentalidade e na cultura das pessoas, e não na cultura de origem do missionário. et pas dans la culture d'origine du missionnaire. Lieberman a eu un cœur ouvert pour les Africains. Lieberman tinha um coração aberto aos espiritanos. No final da sua vida, dizia: "O meu coração é dos africanos." Ele não pensou apenas, mas enviou missionários para a África. Eu sou fruto desses missionários que vieram para a República Centro-Africana para anunciar a boa nova da salvação. Hoje, como cardeal, posso dizer que o compromisso junto dos pobres, o compromisso junto dos desamparados, é uma realidade que tem a sua origem, através de Lieberman, no próprio Cristo. Porque aqueles que são abandonados têm um lugar privilegiado no coração de Deus, no coração de Lieberman. Mais do que nunca, o compromisso junto dos desfavorecidos deve ser uma prioridade para mim e para nós espiritanos. Ele é também um grande mestre espiritual, conforme nos explica o padre Yves-Marie Fradé, antigo missionário no Senegal. Le Père Lieberman est un grand maître spirituel. Il nous enseigne tout particulièrement la docilité à l'Esprit Saint. O padre Lieberman é um grande mestre espiritual. Ensina-nos particularmente a docilidade ao Espírito Santo, mas o seu ensinamento foi por ele vivido profundamente. Eu gostaria de evocar 3 eventos principais em que viveu do Espírito Santo, em que fez a experiência do Espírito Santo. Isso reflete-se posteriormente, sobretudo nos seus ensinamentos. Quando ele chega a Paris, foi para o colégio Stanislas e o Sr. Drac leva-o para uma pequena cela onde havia uma pequena claraboia para ver a luz. Ali, tomado pela melancolia, longe da sua família, tendo visto a alegria do seu irmão Samson, que se converteu a Jesus, sente grande tristeza, cai de joelhos e implora ao Deus de seus pais: "Se a crença dos cristãos é verdadeira, suplico-te que me a faças conhecer. Se é falsa, que me afastes dela." E Lieberman testemunha: "Fui imediatamente esclarecido. Vi a verdade. A fé penetrou o meu espírito e o meu coração. Aderi fácil e firmemente a tudo o que é narrado sobre a vida e a morte de Jesus Cristo. E o mistério da Eucaristia não mais me repelia. Eu acreditei em tudo, sem dificuldade." Segundo a experiência, no dia do seu batismo, a 24 de dezembro de 1826, 7 anos depois, ele testemunhará: "Quando a água escorria pela minha cabeça, parecia-me que estava no meio de um enorme globo de fogo.
Não vivia mais na vida natural, não via nada, não entendia nada do que se passava à minha volta. Passaram-se em mim coisas impossíveis de descrever. Terceira experiência que, na minha opinião, o marca. Viveu um período de cerca de 5 anos de grandes graças espirituais. O Espírito Santo levou-o a uma profunda união com o Senhor, com a Santíssima Trindade. E é por isso que Lieberman depois nos ensinará o que ele chama de união prática. É essa atitude de docilidade ao Espírito Santo que habita em nossos corações e que nos conduz de forma permanente à presença do Espírito Santo. A 2 de fevereiro de 1852, Lieberman morre no seu escritório. Um dos seus amigos, Monseigneur Gaston de Ségur, pintou o seu retrato no leito da morte, porque já o considerava um santo. Agora, os padres e irmãos do Espírito Santo trabalham em 60 países, em todos os continentes. São apoiados por leigos, associados, que exercem diferentes atividades. Fundam novas missões, por exemplo, na Índia ou na Bolívia. São quase 3.000 e estão felizes em servir os pobres, como o padre Lieberman lhes pediu.